Deus seja louvado, irmãos! Hoje eu quero abrir meu coração e contar algo que mudou a minha vida para sempre. Que esta história sirva de edificação, alerta e força para aqueles que enfrentam lutas dentro de casa por causa da fé. Eu me chamo Jandira e esta história começa lá pelos anos de 1970. Eu morava numa cidade pequena, daquelas em que todos conhecem todos e onde qualquer novidade virava assunto por semanas. Embora a cidade fosse cercada por áreas rurais, a minha família vivia numa casinha simples dentro da parte urbana. Meu pai, Joaquim, e minha mãe trabalhavam todos os dias na roça, pegando ônibus bem cedo para as plantações próximas. Mesmo morando na cidade, a vida da gente girava em torno do trabalho no campo, e desde cedo eu também comecei a ajudar. Nossa família era profundamente católica. Todo domingo, bem cedinho, íamos à missa. Meu pai vestia a sua melhor camisa, minha mãe colocava o lenço na cabeça e eu, ainda menina, já sabia de cor as orações que se repetiam toda semana. Para nós, aquilo era a verdade absoluta. Nunca tínhamos ouvido falar de nada diferente. Na nossa cidade, só havia igrejas católicas, e a fé do povo era passada de geração em geração, como se fosse parte do sangue. Foi então que, certo dia, surgiu um burburinho. Alguém comentou que estavam construindo um pequeno salão no final de uma rua de terra. Ninguém sabia ao certo o que era no começo, mas logo a notícia se espalhou. Uma tal de Congregação Cristã no Brasil iria se instalar ali. Irmãos, foi um verdadeiro bafafá. No armazém, no ponto de ônibus, nas filas da padaria, todos comentavam. Alguns diziam que aquilo era coisa de gente estranha, outros que era uma seita perigosa. A maioria torceu o nariz e afirmou que aquilo não ia durar muito tempo, porque naquela cidade ninguém ia largar a fé católica. Os meses passaram e aquela pequena congregação não só ficou, como começou a realizar cultos regularmente. Aos poucos, a resistência diminuiu. Alguns curiosos apareciam para ver como era e saíam falando coisas boas. Eu, naquela época, olhava tudo com certa distância, mas prestando atenção. Foi nesse tempo que uma vizinha nossa, a dona Margarida, começou a ir aos cultos. Eu sempre passava em frente à casa dela quando ia buscar água no poço comunitário. E a via mais alegre, mais disposta. Um dia nos encontramos na rua e ela me contou que já estava congregando havia alguns meses. Disse que sua vida tinha mudado completamente. Contou que agora tinha mais ânimo, mais oportunidades, até havia começado a aprender música lá na igreja. Ela falava com tanto brilho nos olhos que eu fiquei curiosa. Naquele tempo, eu não fazia ideia de quão maravilhoso era estar na presença de Deus. Não sabia que a minha vida iria mudar de forma tão radical e nem imaginava o que meu pai seria capaz de fazer para tentar impedir essa mudança. Alguns dias depois, num fio de tarde, eu estava voltando de um recado quando vi Dona Margarida se arrumando para sair. Ela me chamou e perguntou: Jandira, não quer ir comigo na congregação hoje? Eu aceitei na hora, sem pensar duas vezes. No caminho, que era bem curto, ela me explicou algumas coisas. Disse que lá dentro as mulheres usavam um véu na cabeça durante o culto e me contou o motivo. Estava escrito na Bíblia, em 1 Coríntios 11, que a mulher deveria cobrir a cabeça como sinal de respeito e submissão a Deus durante a oração. É só você me acompanhar que dá tudo certo, ela disse, sorrindo. Quando chegamos, irmãos, algo extraordinário aconteceu. Assim que pisei naquele salão simples, uma paz tomou conta de mim. Meus braços se arrepiaram e senti um calor no coração que nunca havia sentido antes. De um lado estavam os irmãos, do outro as irmãs, todas de véu. A comunhão era visível e logo começaram a saudar e louvar, alguns dizendo glória a Deus, com fervor. Dona Margarida me conseguiu um véu emprestado e eu coloquei sobre a cabeça, me sentindo parte de algo diferente e especial. O culto começou com hinos lindos, acompanhados por músicos que tocavam com tanta unção que parecia que o som vinha direto do céu. Quando chegou a hora da palavra, o ancião abriu a Bíblia e começou a pregar. Irmãos, parecia que ele estava falando diretamente comigo.
Disse que o inimigo se levantaria dentro de casa para tentar impedir a obra de Deus na vida de alguém, mas que essa pessoa deveria permanecer firme. Na hora, confesso, não entendi. Dentro da minha casa sempre houve respeito e meu pai nunca havia sido violento comigo. Mas aquela palavra ficou ecoando no meu coração, como se fosse um aviso. E assim terminou o meu primeiro culto. Saí de lá com o coração leve, mas sem saber que, a partir daquele dia, a batalha espiritual na minha vida iria começar. No dia seguinte, irmãos, acordei cedo, como de costume. O barulho do fogão a lenha já vinha da cozinha, onde minha mãe preparava o café antes de sair para o trabalho. Naquele tempo, tudo tinha um ritmo mais calmo, mas também mais pesado. O cheiro de café fresco se misturava ao de lenha queimada, e o tilintar das xícaras na mesa era quase um relógio para nós. Enquanto tomava meu café, ficava lembrando da noite anterior. A imagem das irmãs de véu, a paz que senti, a palavra que o ancião entregou, tudo voltava à minha mente com tanta nitidez que parecia que eu ainda estava lá dentro. Mas, ao mesmo tempo, a frase "o inimigo vai se levantar dentro da sua casa" ficava martelando na minha cabeça. Eu não sabia como interpretar aquilo. Meu pai, Joaquim, era um homem rígido, mas sempre foi correto comigo. Nunca levantou a mão para me bater. Será que um dia ele poderia fazer isso por causa de religião? Eu achava que não. Passei o dia ajudando minha mãe nas tarefas de casa, lavando roupa no tanque de pedra, estendendo no varal improvisado no quintal. Enquanto eu torcia as roupas, o pano áspero roçando nas mãos, eu ficava pensando em como era diferente a comunhão na congregação. Na missa, tudo era mais silencioso, mais engessado. As pessoas só seguiam o ritual. Já lá parecia que havia vida, que algo estava realmente acontecendo. E isso mexia comigo de um jeito que eu não sabia explicar. Minha mãe, percebendo meu jeito pensativo, perguntou: que foi, Jandira? Tá com a cabeça longe?" Eu sorri e disfarcei. "Não, mãe, só pensando na vida." No fundo, eu queria contar a ela sobre o culto, sobre a paz que senti, mas alguma coisa me dizia para esperar. Eu não sabia exatamente qual seria a reação dela, e também lembrava das palavras de Dona Margarida. Tem gente que não aceita fácil essas coisas. A semana foi passando e a cada dia a vontade de voltar na congregação só aumentava. Eu ajudava nas tarefas de casa, ia ao mercado buscar mantimentos, varria a calçada, e sempre que passava pela rua onde ficava o salão, meu coração acelerava. Eu me lembrava da luz suave que entrava pelas janelas, do som dos instrumentos, das orações sinceras. Ah, irmãos, que saudade eu sentia mesmo tendo ido só uma vez. No sábado, à tarde, encontrei Dona Margarida outra vez, varrendo a calçada. Ela me cumprimentou com um sorriso e perguntou: "E aí, gostou de ir comigo no culto?" "Gostei demais, Dona Margarida", respondi sem esconder o entusiasmo. "Então vem comigo amanhã de novo. Vai ser culto cedo, às 9. É o culto de jovens e menores, mas todo mundo participa. Você vai gostar." Naquele momento, eu senti uma mistura de alegria e medo. Alegria por poder voltar, medo de que alguém da minha família descobrisse. Mas aceitei o convite. O domingo amanheceu ensolarado. Acordei cedo, vesti meu vestido mais simples e esperei minha mãe e meu pai saírem para a missa. Eu sabia que eles passariam a manhã fora, então fui para o ponto onde Dona Margarida me esperava. No caminho, ela me deu um véu para usar, já que não era bom ficar pegando emprestado toda hora. Era um véu branquinho, com renda nas bordas. Ela me explicou novamente: "Isso aqui não é só um pano, Jandira. É um sinal de obediência à palavra de Deus. É a gente dizendo que entende o nosso lugar diante do Senhor e que respeita a ordem que Ele estabeleceu." Chegamos à congregação e novamente fui recebida com carinho por todos. O culto foi diferente do anterior, com crianças recitando versículos e jovens testemunhando. Mas quando chegou a hora da palavra, irmãos, parecia outra vez que Deus estava falando comigo. O servo leu um trecho que dizia que nada pode nos separar do amor de Deus, e que mesmo quando o mundo se levantasse contra nós, Ele nos sustentaria.
Saí daquele culto mais convicta ainda de que eu precisava continuar indo. O problema, irmãos, é que quando cheguei em casa, encontrei minha mãe me esperando na cozinha. O semblante dela estava sério. "Onde você estava, Jandira?" perguntou. Eu fui na nova igreja que abriu, a congregação cristã", falei, meio gaguejando. Ela ficou espantada. Minha filha, você não podia ter feito isso. Seu pai não gosta de crente. Ele não quer nem ouvir falar desse povo. Foi então que ela me contou que meu pai tinha uma raiva antiga de crentes. Disse que se ele soubesse que eu estava indo, poderia até me expulsar de casa. E que, naquela época, mulher não tinha voz para contestar marido. Ela me pediu para nunca mais ir, para evitar a confusão. Eu ouvi, mas lá no fundo do meu coração eu já sabia que não iria parar. Depois daquela conversa com minha mãe, fiquei com o coração apertado, irmãos. Eu respeitava muito ela e sabia que o conselho vinha de preocupação, não de maldade. Mas, ao mesmo tempo, havia dentro de mim uma sede que eu nunca tinha sentido antes. Era como se, depois de provada a presença de Deus, tudo mais tivesse perdido o sabor. Naquela noite, fiquei deitada na minha cama, ouvindo o barulho distante dos grilos e o farfalhar das árvores lá fora. A cidade pequena tinha um silêncio diferente. Qualquer barulho de passo ou porta batendo era ouvido por todos. Isso me fazia pensar. Se alguém me visse indo à congregação e contasse para o meu pai, ele não precisava nem me pegar no flagra. Bastava ouvir da boca de um vizinho para o problema começar. No dia seguinte, levantei cedo para ajudar minha mãe. Era segunda-feira, dia de lavar roupas de cama. Naquele tempo, irmãos, não tinha máquina para facilitar a vida. Era tudo no tanque de pedra, esfregando com sabão em barra até o pano chiar. Enquanto eu esfregava, minha mãe ficou me observando. Percebi que ela queria dizer algo, mas hesitava. No fim, falou: "Filha, não pense que eu não entendo você. Eu sei que essa igreja nova tem mexido com seu coração, mas seu pai é duro e não aceita mudança. Ele acha que quem é católico tem que morrer católico." Eu respirei fundo e balancei a cabeça. Mãe, eu não quero desrespeitar ele, mas o que eu senti lá é diferente de tudo que já vivi. Ela não respondeu, só suspirou e continuou no trabalho. Os dias passaram e, mesmo tentando me ocupar com as tarefas, minha mente voltava sempre para a congregação. Quando eu passava na rua e via a porta fechada, imaginava os irmãos chegando para o próximo culto, afinando os instrumentos, as irmãs ajeitando os véus, e aquilo me dava uma saudade imensa, como se eu estivesse deixando escapar algo precioso. No fim de semana, Dona Margarida me encontrou outra vez. Eu estava varrendo a calçada quando ela se aproximou, trazendo um sorriso acolhedor. "Jandira, vai ter culto domingo à noite. Por que você não vai comigo? É mais tranquilo, seu pai vai estar descansando e talvez nem perceba." Naquele instante, irmãos, meu coração acelerou. A ideia parecia arriscada, mas irresistível. O culto à noite tinha um clima especial, eu sabia. Havia ouvido comentários de que a presença de Deus se manifestava de forma intensa. E eu queria tanto sentir aquilo de novo. No domingo, passei o dia em casa, ajudando nas tarefas, como se nada tivesse acontecendo. Depois do jantar, esperei meu pai se ajeitar na cadeira para assistir seu programa de rádio preferido. Minha mãe estava costurando na sala. Fui até o quarto, peguei discretamente o véu que Dona Margarida tinha me dado e saí pela porta dos fundos, dizendo que ia até a casa de uma amiga a levar um recado. O caminho até a congregação parecia mais longo à noite. As luzes eram poucas e a maioria das ruas tinha apenas postes distantes, deixando sombras no chão. Quando cheguei, vi o salão iluminado e senti um calor no coração. Entrei e mais uma vez fui recebida com sorrisos e abraços. O culto começou com louvores cheios de unção. As vozes se uniam de uma forma tão harmoniosa que parecia que o céu estava aberto sobre aquele lugar. Eu sentia a presença de Deus tão forte que por um momento até esqueci o risco que estava correndo. Quando chegou a hora da palavra, o ancião leu um trecho que dizia: "Sê fiel até a Marte, e dar-te-ei a coroa da vida."
Ele falou sobre perseverança, sobre permanecer firme mesmo quando as dificuldades viessem de onde menos se espera. Mais uma vez, parecia que Deus estava me preparando para algo que eu ainda não compreendia. Saí daquele culto com o coração incendiado. No caminho de volta, Dona Margarida me olhou e disse: Jandira, às vezes seguir a Cristo significa ir contra o que todos esperam de nós, mas vale a pena. Quando cheguei em casa, todos já estavam dormindo. Entrei em silêncio, tirei o véu e me deitei. Mas naquela noite, irmãos, mesmo com todo o cansaço, eu não conseguia dormir direito. Uma inquietação tomou conta de mim. Era como se algo estivesse para acontecer, algo grande e não necessariamente bom. Na manhã seguinte ao culto, acordei com o som do portão batendo. Meu pai havia saído mais cedo para encontrar um compadre no mercado. Era dia de feira e todo mundo na cidade sabia que ele gostava de ficar por lá, conversando e tomando café com os amigos. Minha mãe estava na cozinha e eu fui ajudá-la a preparar o almoço antes de sairmos para a roça. Enquanto cortava legumes, notei que ela estava mais calada do que o normal. Seu semblante carregava uma preocupação que ela não disfarçava. Depois de alguns minutos, ela falou, olhando para o chão: Jandira, seu pai ouviu uns comentários na feira. Disseram para ele que você foi vista entrando naquela igreja de crente. Irmãos, na hora, meu coração disparou. A faca quase escorregou da minha mão. E o que ele disse? Perguntei, tentando manter a calma. Ele não falou nada na hora, só ficou sério. Mas eu conheço seu pai. Quando ele fica quieto é porque está guardando alguma coisa para falar depois. Aquelas palavras me acompanharam o resto do dia. Eu sabia que as conversas naquela cidade pequena corriam rápido e que muita gente não gostava de ver os outros mudando de religião. A fofoca era como vento, não tinha como segurar. Passei a tarde ajudando na colheita de mandioca e cuidando das galinhas que criávamos no quintal. Mas minha mente estava longe. Eu lembrava das pregações sobre provas e perseguições e começava a entender que a palavra que ouvi no meu primeiro culto não era apenas uma coincidência, era um aviso de Deus. No fim da tarde, voltamos para casa. Meu pai estava sentado na varanda, afiando um facão. Aquela cena que antes me era comum, naquele dia me deu um arrepio. Ele olhou para mim rapidamente, mas não disse nada. Só continuou passando a pedra no fio da lâmina. Durante o jantar, o clima estava estranho. Ele fazia perguntas curtas, respondia apenas com monossílabos e parecia estar medindo cada palavra que eu dizia. Eu tentava não demonstrar nervosismo, mas por dentro sentia que a qualquer momento ele iria me confrontar. Depois que terminamos de comer, ele pegou o chapéu e saiu para a rua, dizendo que ia até a casa de um amigo. Minha mãe aproveitou para se aproximar e me aconselhar. Filha, se ele perguntar, diga que não vai mais. Pelo menos até a poeira baixar. Não vale a pena arrumar confusão. Eu não respondi. Por dentro, sabia que não ia parar de congregar, mas também sabia que precisava ter cuidado. Os dias seguintes foram tensos. Eu não fui ao culto durante a semana tentando evitar problemas, mas a saudade da presença de Deus só aumentava. Até que no domingo seguinte, Dona Margarida apareceu na minha porta, toda arrumada, pronta para ir à congregação. Vamos, Jandira, hoje vai ter visita de um ancião de outra cidade. É bênção garantida. Eu hesitei, mas acabei indo. E, irmãos, aquele culto foi um derramado Espírito Santo. Na palavra, o servo de Deus falou sobre coragem e sobre não negar a fé, mesmo diante de ameaças. Senti como se Deus estivesse me dizendo, eu estou contigo. Saí de lá fortalecida. O problema é que na volta para casa, não encontrei minha mãe como de costume. Quem estava me esperando na sala era meu pai, com o rosto fechado e o cinto de couro na mão. Não disse nada de imediato. Só estendeu a mão pedindo minha bolsa. Eu entreguei e ele tirou de dentro dela o véu e a Bíblia que eu levava escondida. Então é verdade, ele disse com a voz baixa, mas carregada de raiva. Você está indo para a igreja de crente. Tentei explicar, mas antes que eu pudesse terminar a frase, ele bateu com o cinto na minha perna. Foi o primeiro golpe que recebi dele na vida. E, irmãos, naquele momento, me veio à memória a primeira palavra que ouvi na congregação. O inimigo vai se levantar dentro da sua casa. Eu ainda tentei falar, dizendo que gostava de congregar e que queria servir a Deus. Mas aquelas palavras só pioraram a situação.
Ele se levantou e me deu outros golpes, gritando que enquanto eu morasse naquela casa, iria seguir a religião dele. Minha mãe chegou no meio da confusão, mas não disse nada. Ficou parada, com os olhos cheios de lágrimas, sem coragem de intervir. Depois que tudo passou, fui para o quarto e chorei sozinha. Minha perna ardia, mas a dor maior estava na alma. Eu sabia que aquela não seria a última vez que ele tentaria me impedir. Naquela noite, depois daquela primeira surra, irmãos, eu mal consegui dormir. Meu corpo doía, mas o que mais doía era saber que meu próprio pai tinha se levantado contra mim por causa da fé. Cada vez que eu fechava os olhos, lembrava do som seco do cinto batendo na minha pele e da raiva no rosto dele. No dia seguinte, acordei com o barulho dos passos dele no corredor. O coração acelerou porque eu sabia que ele ainda não tinha terminado de falar sobre o assunto. Quando entrei na cozinha, ele estava sentado à mesa tomando café, o cinto enrolado na mão como se fosse parte da conversa. Jandira, presta atenção no que eu vou dizer. Ele começou, sem tirar os olhos de mim. Você nunca mais vai pisar naquela igreja. Se eu souber que foi, vai apanhar até aprender. Fiquei calada, mas por dentro orava para Deus me dar forças. Só que ele não parou por aí. E mais, já arrumei um serviço para você na lavoura da outra cidade. O ônibus passa na praça às 6 da manhã e só volta depois das 8 da noite. Assim você não vai ter tempo de ficar inventando moda. Irmãos, naquele tempo não havia direito de escolha. Se ele dizia que eu ia trabalhar, eu ia. E assim começou uma rotina que parecia castigo. Acordar antes do sol nascer, caminhar até a praça, pegar o ônibus, trabalhar o dia inteiro no sol colhendo café e voltar já de noite, exausta. Mas mesmo esse controle não o satisfazia. Naquele mesmo dia, antes de eu sair para o trabalho, ele ainda me fez varrer o quintal, lavar o terreiro e buscar água no poço. E enquanto eu fazia isso, ele ficava por perto, me observando, como se quisesse ter certeza de que eu não ia escapar. Passaram-se alguns dias assim. Até que, numa tarde de sábado, quando cheguei mais cedo do trabalho porque a colheita terminou antes, vi que ainda havia culto na congregação. Meu coração se encheu de saudade e eu pensei, vou passar lá só para sentir a presença de Deus um pouco. Cheguei na congregação, ainda com as roupas de trabalho, sujas de terra. Me sentei no último banco, sem chamar atenção, mas logo Dona Margarida me viu, veio até mim e me deu um abraço apertado. Que bom te ver, Jandira, disse ela, senti sua falta. O culto começou e desde a primeira palavra eu chorei. Deus falava comigo em cada versículo, dizendo que aquela prova teria fim. Eu saí de lá com o coração cheio de esperança. Mas, irmãos, essa alegria durou pouco. Quando cheguei em casa, meu pai estava na sala e dessa vez não estava só com o cinto. Na mão dele havia uma vara verde, cortada de uma árvore, ainda úmida e flexível. Onde você estava? Ele perguntou com a voz firme. Tentei responder com sinceridade. Fui na congregação. Ele nem esperou eu terminar. O primeiro golpe veio forte, ardendo na pele. Depois outro e mais outro. Eu tentava me proteger, mas ele me segurou pelo braço e continuou batendo, cada vez com mais força. Minha mãe estava ali, chorando, dizendo, para com isso, Joaquim. Mas ele gritava, ela vai aprender que nessa casa quem manda sou eu. Em um momento me empurrou para fora, me obrigando a ajoelhar no chão de terra batida, onde havia espalhado cacos de vidro. Eu sentia a dor cortante nos joelhos, mas ele não se importava. Ficou me vigiando, dizendo que eu só poderia sair dali quando fosse trabalhar no dia seguinte. Aquela noite foi longa, irmãos. A dor física, misturada com o cansaço e a humilhação, parecia esmagar minha alma. Eu olhava para o céu, procurando forças e orava baixinho para Deus. Senhor, me ajuda, eu não aguento mais. Se for para continuar assim, tira essa prova de mim. E foi ali, ajoelhada no chão frio, que eu percebi que a luta estava só começando. Na manhã seguinte, irmãos, minhas pernas mal me obedeciam. A cada passo, a dor nos joelhos queimava e a lembrança da noite anterior voltava como um peso sobre o peito. Mas não havia escolha. O ônibus para a lavoura passava cedo e meu pai já estava na cozinha, tomando café e me olhando como quem fiscaliza um prisioneiro. Fui trabalhar como de costume.
O sol forte batia no rosto e cada vez que eu me abaixava para colher café, sentia as mãos tremerem. O corpo estava fraco, mas dentro de mim havia algo que ainda pulsava. Uma chama que ele não conseguiria apagar. Foi ali, no meio da plantação, que aconteceu algo que nunca vou esquecer. Estava ajoelhada, colhendo os grãos, quando senti um peso suave na minha alma. Era como se alguém tivesse se aproximado por trás. Fechei os olhos e, de repente, ouvi uma voz mansa e firme dizendo: "A prova é grande, mas eu sou maior. Eu vou mudar o teu cativeiro." Abri os olhos assustada, olhei ao redor, mas não havia ninguém. O vento balançava as folhas dos cafezais e o céu estava limpo. Meus olhos encheram de lágrimas. Sabia que era o Senhor falando comigo. Voltei para casa naquela noite com o coração aquecido. Pensei em contar para minha mãe, mas ela estava tão silenciosa que preferi guardar para mim. O problema é que meu pai percebeu que eu estava diferente. Talvez ele tenha notado o brilho nos meus olhos, ou talvez o inimigo tenha incomodado o coração dele, mas ele me chamou para conversar. "Jandira", disse ele com aquela voz seca, "eu vou te arrumar um marido, um homem decente, católico, que vai colocar você na linha." Irmãos, aquilo caiu como uma pedra no meu peito. Eu só tinha 16 anos, ainda sonhava em estudar mais, em servir a Deus, mas ele falava como se eu fosse mercadoria para ser entregue. Tentei argumentar e ele se levantou da cadeira com um olhar que eu já conhecia. "Você prefere apanhar", disse se aproximando. Não precisei ouvir 2 vezes. Fiquei calada, mas por dentro orava. "Senhor, não deixa que eu seja obrigada a viver fora da tua presença." Os dias seguintes foram ainda mais duros. Além do trabalho na lavoura, ele me dava tarefas extras em casa, como carregar lenha, limpar o quintal inteiro sozinha e buscar água do poço mais distante. Ele queria me cansar tanto que eu não tivesse forças nem vontade de pensar em congregar. Mas Deus, irmãos... Deus não se calou. Numa noite, depois de um dia exaustivo, deitei-me cedo e tive um sonho. No sonho, eu estava num campo florido e um homem vestido de branco se aproximava. Ele me entregava um véu novinho e dizia: "Não deixe ninguém tirar isso de você. Ele é sinal da minha aliança contigo." Acordei com lágrimas nos olhos, sentindo a presença de Deus no quarto. Na semana seguinte, um dia terminou mais cedo na lavoura. Era por volta das 5 da tarde e eu já estava na cidade. O coração bateu forte. Era minha chance de passar na congregação. Fui direto para lá, ainda com a roupa suja, e me sentei no último banco. O culto foi uma visitação linda do Senhor. Quando a palavra foi aberta, o servo disse: "Alguém aqui está pensando em desistir por causa da luta dentro de casa, mas o Senhor manda dizer: eu sou contigo e vou te dar vitória diante de todos." Eu sabia que era para mim. Chorava tanto que mal conseguia cantar no final. Mas, irmãos, quando voltei para casa, ele estava lá, sentado na sala, com uma vara de goiabeira nas mãos. Assim que me viu, perguntou: "Onde você estava?" Eu respirei fundo e disse: "No culto." Foi como acender um pavio. Ele se levantou e veio para cima de mim, batendo com força. Minha mãe chorava, tentando falar alguma coisa, mas ele gritava mais alto, dizendo que não ia criar filha para virar fanática. Depois de tantos golpes, me empurrou para fora e me deixou ajoelhada no chão frio, dizendo que eu ficaria ali até o dia amanhecer. Ali, no silêncio da noite, com o corpo doendo, eu olhei para o céu e disse baixinho: "Senhor, eu não aguento mais. Se for da tua vontade, muda minha história logo." Foi então que, no meio da escuridão, vi uma luz clara atravessando o céu. Alguns vizinhos até saíram para olhar, comentando que nunca tinham visto aquilo. Eu sabia, irmãos, era Deus me dizendo que não tinha me esquecido. Depois daquela noite em que vi a luz no céu, irmãos, algo dentro de mim se firmou. Eu estava machucada, cansada, mas havia uma certeza: Deus estava cuidando da minha história, mesmo que eu não entendesse como. 2 dias depois fui trabalhar normalmente. O ônibus fez seu trajeto até a lavoura e o dia correu como sempre.
Sol quente, cestos pesados de café e mãos machucadas pelo galho seco. Até que quase no fim da tarde, o chefe dos peões se aproximou e falou: Jandira, o patrão quer falar com você na casa principal. Aquilo me assustou. Funcionário não entrava na casa do patrão. Nós tínhamos nosso espaço perto das plantações e eles o deles, bem afastado. Perguntei se ele tinha certeza e ele confirmou. Fui caminhando até lá, com o coração acelerado. Ao chegar, vi uma cena que me deixou sem palavras. O patrão, a esposa dele e as 3 filhas, todas com véu na cabeça, e os 2 filhos sentados ao lado. O ambiente tinha um silêncio diferente, um respeito que não era comum nas conversas de trabalho. O patrão olhou para mim e disse com voz calma: Jandira, ontem à noite Deus me deu um sonho. Ele mostrou seu rosto e me disse o seu nome. Falou que eu devia te chamar aqui para fazer uma oração conosco. Irmãos, minhas pernas tremiam. Eu não sabia se chorava, se corria, se me ajoelhava ali mesmo, mas entrei e ele me entregou um véu. Coloque, minha filha. Vamos falar com Deus. Ajoelhamos todos. A oração começou suave, mas logo a presença do Senhor tomou conta daquele lugar. O patrão começou a interceder por mim como se me conhecesse há anos, apresentando minhas dores e lutas. Disse palavras que só eu e Deus sabíamos, falando da violência dentro de casa, do medo, do desejo de continuar servindo. No meio da oração ele parou e disse: O Senhor manda te dizer: não temas, porque eu estou contigo. A prova vai virar testemunho. Eu vou colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Irmãos, eu chorava tanto que mal conseguia responder amém. Quando terminamos, ele olhou para mim e falou: Hoje você não vai trabalhar mais, vai passar o dia aqui conosco. Eu tentei recusar, dizendo que meu pai poderia desconfiar, mas ele insistiu. Quem te trouxe aqui foi Deus, então hoje você descansa. Passei o dia com eles, ajudando na cozinha, conversando sobre as coisas do Senhor, e pela primeira vez em muito tempo senti paz. No fim da tarde, antes de me levar para casa, eles oraram novamente comigo e fizeram questão de me deixar na porta com todos no carro para mostrar respeito. Meu pai me recebeu com aquele olhar que já me congelava por dentro. Não disse nada, mas ficou me observando até eu entrar no quarto. Naquela noite, antes de dormir, ouvi a voz dele na cozinha, conversando com minha mãe. Essa menina está ficando rebelde. Vou arrumar logo um casamento para ela. Um homem que coloque ela no lugar. Irmãos, ouvi aquilo e um frio percorreu minha espinha. Eu sabia que minha vida ia ficar prestes a mugar, mas não imaginava como. Ao mesmo tempo, sentia que aquela família que Deus tinha colocado no meu caminho ia ser parte dessa mudança. Na manhã seguinte, irmãos, acordei antes do sol. Ainda estava escuro quando ouvi meu pai andando pela casa. Ele nunca acordava tão cedo se não fosse para tratar de algum assunto importante. E naquele dia, eu já sabia que o importante era decidir o rumo da minha vida sem me perguntar nada. Enquanto eu colocava a chaleira no fogão, ele se sentou à mesa, cruzou os braços e falou sem rodeios. Jandira, já falei com o Zé Ambrósio. O filho dele vai te conhecer no domingo. Homem bom, católico de verdade, trabalhador, é com ele que você vai se casar. Meu estômago revirou. Eu mal conseguia respirar. Pai, eu não quero, eu nem conheço esse homem, falei, tentando manter a voz firme. Ele bateu a mão na mesa com força, fazendo a xícara tremer. Não quero saber. Mulher minha não escolhe homem. Quem escolhe sou eu. Olhei para minha mãe na esperança de que ela me defendesse, mas ela baixou os olhos. Sabia que naquela época a palavra do homem era lei dentro de casa. Ainda mais se fosse um homem como Joaquim, de temperamento forte e sem medo de usar as mãos para ensinar. Durante o resto do dia, meu coração não se aquietou. Fui trabalhar na lavoura, mas não conseguia parar de pensar no que Deus havia me dito através da oração do patrão, que ele colocaria pessoas no meu caminho para me ajudar. Será que aquela família poderia me tirar dessa armadilha? No sábado, voltei para casa exausta. Minha mãe me esperava com o vestido passado e disse: Amanhã, depois da missa, vamos à casa do Zé Ambrósio. Seu pai já avisou. Eu não respondi.
Fui direto para o quarto e ajoelhei-me. A oração saiu em prantos. Senhor, o Senhor sabe que eu não quero viver longe da tua presença. Eu não quero casar com alguém que não te conhece. Se for preciso, muda tudo, mas não me deixa dar esse passo. E Deus, irmãos, respondeu naquela mesma noite. Sonhei que estava em um salão iluminado, usando um vestido branco simples, mas bonito. E ao meu lado não estava um estranho. Estava o filho mais velho do meu patrão. Ele me olhava com amor, e ao fundo eu ouvia uma voz dizendo: "O que eu uno, ninguém separa." Acordei com o coração acelerado. Sabia que aquele sonho não era apenas imaginação, era um recado. No domingo de manhã, cumpri a rotina. Acordei cedo, arrumei a casa, preparei o café e me vesti como minha mãe mandou. Fomos à missa e depois, como combinado, seguimos para a casa do Zé Ambrósio. O filho dele estava lá, me olhando de cima a baixo como se eu fosse um objeto à venda. Mal trocou palavras comigo. Eu respondia por educação, mas por dentro minha alma gritava. Meu pai, no entanto, parecia satisfeito, sorrindo e conversando animadamente com Zé Ambrósio sobre terras, gado e negócios, como se já estivessem selando um contrato. Voltei para casa com a certeza de que não poderia deixar isso acontecer. No dia seguinte, antes mesmo de ir para a praça pegar o ônibus da lavoura, vi a caminhonete do patrão parada na esquina. Ele abaixou o vidro e disse: "Jandira, vem comigo hoje, temos algo para conversar." Entrei no carro e no caminho ele contou que naquela madrugada Deus tinha falado com ele de novo. "O Senhor disse que vai abençoar muito a sua vida, minha filha, e que essa união que estão tentando te impor não vai acontecer, porque Ele já tem outro plano para você." Irmãos, naquele momento eu senti que Deus estava começando a agir. Chegamos à casa do patrão logo cedo, irmãos. A esposa dele me recebeu com um abraço caloroso e os filhos, sempre respeitosos, me cumprimentaram com um sorriso. Senti que aquele lar tinha algo que o meu nunca teve: paz. Sentamos à mesa para tomar café e ali, de forma natural, o filho mais velho dele começou a puxar conversa comigo. Ele falava com calma, olhava nos meus olhos sem malícia e parecia realmente interessado em me ouvir. Era tão diferente daquele rapaz que meu pai queria me impor, que só me olhava como se estivesse avaliando um animal na feira. "Jandira", eu disse num certo momento, "eu sei que seu pai é contra a sua fé, e sei também que a luta tem sido grande, mas o Senhor me colocou no coração algo." Ele fez uma pausa como se tivesse medo de continuar. "E esse algo é pedir a palavra para me casar com você." Irmãos, eu fiquei sem fala. As mãos suaram, o coração disparou. Eu não sabia se era o momento certo de responder, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, o patrão que estava na sala falou: "Meu filho, se Deus falou no seu coração, então siga. Aqui, a gente só dá um passo quando o Senhor confirma." Passamos o dia juntos, ajudando na cozinha, conversando sobre a congregação, sobre como cada um conheceu a graça. Eu me sentia segura ali, como se Deus estivesse me cercando para que o inimigo não tivesse mais espaço. Quando o sol já começava a se pôr, eles me levaram para casa. Mas ao invés de me deixarem na porta, o patrão parou o carro a uma distância segura, olhou para mim e disse: "Jandira, Deus não quer que você volte a sofrer. Vamos orar para que Ele dê a direção certa no tempo certo." Assenti com a cabeça, desci do carro e caminhei até minha casa. Meu pai estava no quintal afiando uma faca e me olhou com aquela expressão que sempre me gelava por dentro. "Onde você estava?" perguntou. "No trabalho", respondi, tentando manter a voz firme. Ele não disse mais nada, mas percebi que me observava com desconfiança. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando na possibilidade de um casamento na graça com alguém que realmente servia a Deus. Lembrei do sonho que tive, daquele vestido branco simples, e percebi que tudo se encaixava. Era o filho do patrão que estava ao meu lado no sonho. No dia seguinte, ao chegar na lavoura, o patrão me chamou de novo. Desta vez falou em particular: "Jandira, eu e minha esposa oramos ontem à noite. Se for da vontade de Deus, vamos pedir a palavra para que você e meu filho se casem.
mas queremos que você esteja pronta para enfrentar a reação do seu pai. Irmãos, eu sabia que não seria fácil, mas algo dentro de mim dizia que Deus já estava preparando a vitória. Depois de tantos dias de luta e choro, irmãos, o Senhor começou a agir de um jeito que eu não esperava. Naquela semana, a esposa do patrão me chamou logo cedo. Jandira, amanhã vamos numa cidade vizinha, terá um culto diferente às 14h. Quer ir com a gente? Meu coração já respondeu antes mesmo da boca. Quero sim! No dia seguinte, entramos na caminhonete e seguimos viagem. No caminho, eles foram me explicando que era um culto de batismo. Eu fiquei em silêncio, pensando, e se for o meu dia? Mas e meu pai? Se ele descobrir, pode até me matar. Chegamos na congregação, irmãos, e logo senti a presença de Deus me envolvendo. A oração inicial já trouxe lágrimas aos meus olhos. Quando o ancião abriu a palavra, leu algo que me atravessou como uma espada. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquele momento, eu sabia. Não podia voltar para casa sem tomar essa decisão. Pedi um sinal ao Senhor. Se for da tua vontade, me sela com o teu espírito, e eu desço as águas ainda hoje. Irmãos, não deu 5 minutos, e uma irmã que nunca me viu colocou a mão no meu ombro e começou a falar em línguas. Aleluia! Senti um fogo descendo, uma paz inundando a minha alma. Era o selo de Deus. Quando chamaram os que iriam se batizar, minhas pernas foram sozinhas. Desci as águas com o coração explodindo de gratidão. Ao sair, olhei para o céu e pensei, agora sou tua, Senhor, custe o que custar. O culto terminou com uma festa espiritual tão linda que eu nunca tinha visto igual, mas no caminho de volta, a alegria começou a se misturar com preocupação. Meu pai não sabia de nada. Chegamos na cidade já no início da noite. O patrão me deixou na esquina para evitar confusão, mas assim que entrei em casa, o cheiro de bebida me atingiu. Meu pai estava sentado na sala e minha mãe calada no canto. Onde você estava? Perguntou com um sorriso irônico. Culto é só de noite. Respirei fundo e disse. Fui numa cidade vizinha e me batizei. Agora sou serva de Deus. O sorriso dele sumiu. Ele se levantou devagar, pegou um facão que estava encostado na parede e veio na minha direção. Eu tentei recuar, mas ele avançou, me acertando com a parte cega várias vezes. Minha mãe gritava para ele parar, mas era como se ele não ouvisse. No meio da fúria, o facão virou na mão dele e atingiu meu dedo. Na hora, senti o corte profundo e quando olhei, vi o sangue escorrendo e parte do dedo faltando. Ele parou, ficou pálido e começou a balbuciar que tinha sido sem querer, mas eu já estava correndo para a unidade de saúde, onde fizeram apenas os cuidados básicos porque a cidade não tinha estrutura para cirurgia. Voltei para casa com o curativo e a alma dilacerada. Mesmo assim, no meu coração uma voz repetia, agora você é minha e ninguém vai te tirar da minha mão. Irmãos, depois daquela noite, fiquei 3 dias sem ir trabalhar. Meu corpo ainda doía e a ferida no dedo latejava, mas a dor maior era na alma. Mesmo assim, toda vez que fechava os olhos, eu lembrava do momento em que descia as águas e sentia uma força me dizendo, eu sou contigo. No 3º dia, bem cedo, ouvi a buzina de um carro na frente de casa. Olhei pela janela e vi a caminhonete do patrão. Meu pai não estava e minha mãe, assustada, disse, é melhor você ver o que eles querem. Fui até o portão e a esposa dele sorriu. Jandira, entra! Temos algo muito importante hoje. No caminho, dentro do carro, eles me contaram. Deus nos confirmou em oração que é hora de pedir a palavra para o casamento. Meu filho não tem dúvida, quer você como esposa. Irmãos, meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia pular do peito. Eu sabia que meu pai não iria aceitar, mas a vontade de Deus estava acima de tudo. Chegamos na congregação e o culto começou com uma presença tão forte que parecia que o céu tinha descido. Logo na primeira oração eu já chorava. Quando o ancião abriu a Bíblia, leu: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Eu sabia que aquela palavra era para mim.
Era Deus dizendo que, mesmo com a ameaça dentro de casa, Ele me sustentaria e abençoaria meu casamento. Irmãos, naquele momento, não consegui me conter. Chorei de gratidão porque era a resposta para tantas noites de oração e sofrimento. Voltamos para casa alegres, mas eu sabia que agora vinha o maior desafio: encarar meu pai e contar que eu iria me casar com um servo de Deus, e não com o homem que ele tinha escolhido para mim. Quando cheguei em casa naquela noite, irmãos, o coração estava dividido entre a alegria da confirmação e o medo do confronto. Sentei-me na beira da cama e pedi a Deus que me desse sabedoria para falar, mas também coragem para não recuar. Eu sabia que o que estava por vir não seria fácil. Pouco depois, ouvi o portão bater com força. Meu pai tinha chegado. Pelo arrastar das botas, percebi que ele vinha irritado. Entrou na cozinha, largou o chapéu sobre a mesa e me chamou em tom seco. Jandira! Respirei fundo, levantei e fui até ele. Sim, pai. Ele me olhou com aquele jeito duro que eu conhecia bem. Andam falando por aí que você tá com conversa de casamento com o filho daquele patrão seu. Isso é verdade? Senti que era hora de falar tudo. É verdade, pai. E mais, pedi a palavra na congregação e Deus confirmou. Vou me casar com ele. O silêncio que veio depois parecia uma tempestade prestes a explodir. Ele ficou me olhando fixamente até que se levantou devagar, empurrou a cadeira para trás e disse: "Não, você vai casar com quem eu escolher." Pai, tentei argumentar. Deus já escolheu por mim. E não é contra o Senhor, é pro meu bem. Ele me interrompeu com um grito. Cala a boca! Deus não manda nada aqui dentro. Quem manda sou eu. Nessa hora, irmãos, minha mãe entrou na cozinha com o rosto pálido. Ela sabia que, se a discussão continuasse, podia terminar em agressão. Joaquim, deixa a menina, falou baixinho. Mas ele se virou para ela com um olhar que a fez recuar. Ele começou a andar de um lado para o outro, murmurando coisas que eu não entendia. Depois se voltou para mim. Já que você não quer me obedecer, pode pegar suas coisas e sair dessa casa, hoje mesmo. Meu coração gelou, mas ao mesmo tempo senti uma paz estranha. Era como se o Senhor estivesse me dizendo: essa é a porta de saída que eu preparei para você. Fui para o quarto, arrumei minhas poucas roupas numa sacola e voltei para a cozinha. Minha mãe chorava baixinho e eu a abracei. Mãe, vem comigo, pedi. Lá na fazenda tem uma casinha, você não precisa viver mais assim. Mas ela balançou a cabeça, com medo. Não posso, filha. Ainda não. Mas vai ser feliz. Saí com o coração apertado, mas convicta. Caminhei até a esquina, onde sabia que a caminhonete do patrão passava de vez em quando. Não demorou 5 minutos, e vi os faróis se aproximando. Quando ele me viu ali com a sacola, parou imediatamente. O que aconteceu, Jandira? Meu pai me expulsou. Ele não perguntou mais nada. Abriu a porta e disse: então agora você fica conosco até o casamento. Chegando à casa deles, fui recebida como filha. A esposa do patrão me abraçou e disse: você está segura aqui. Ninguém vai encostar um dedo em você. Os dias que seguiram foram de preparação. O casamento seria simples, mas tudo estava sendo feito com amor. O filho do patrão, que agora já era meu noivo, se mostrava cada vez mais um homem de Deus, cuidando de mim com paciência e respeito. Mas, irmãos, o inimigo não descansa. Na véspera do casamento, quando estávamos arrumando as flores, ouvi um barulho lá fora. Era meu pai. Ele estava parado no portão da fazenda, gritando meu nome. O patrão foi até lá e perguntou o que ele queria. Quero falar com a minha filha, disse ele com os olhos vermelhos de raiva e de bebida. Fui até o portão acompanhada de todos. Ele me olhou de cima a baixo e disse: você acha que vai me envergonhar casando com esse povo de crente? Amanhã você não casa, eu não deixo. Respirei fundo, irmãos, e respondi com calma: pai, o senhor não pode impedir algo que Deus já confirmou. Amanhã vou me casar sim, e gostaria muito que o senhor estivesse lá. Ele riu com desprezo e foi embora sem dizer mais nada. No dia seguinte, acordei cedo. A fazenda estava movimentada, todos ajudando com os preparativos. Meu vestido era simples, mas para mim era como se fosse o mais lindo do mundo, porque era o que Deus estava me dando. A cerimônia foi marcada para tarde, e eu esperava no fundo da congregação, já de véu, quando ouvi um burburinho. Minha mãe tinha chegado.
Ela veio até mim, me abraçou e disse: "Eu não podia faltar no dia mais feliz da sua vida." Na hora de entrar, irmãos, quem me levou até o altar foi ela. Não era apenas minha mãe, era minha amiga, minha guerreira. Enquanto caminhávamos, eu sentia que cada passo era uma vitória sobre anos de opressão. O culto foi maravilhoso. Na palavra, Deus confirmou mais uma vez que estava abrindo um novo capítulo na minha vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30:5. Saímos casados no civil e na bênção de Deus. Fizemos uma janta simples, mas repleta de comunhão. À noite, meu sogro nos levou para a fazenda que seria nossa. Era grande, bonita, com gado, café e milho. Eu, que um dia não tinha nada, agora tinha um lar, um esposo temente a Deus e uma nova vida pela frente. Os anos passaram, irmãos, e o Senhor cumpriu tudo o que prometeu. Tivemos filhos, todos criados na graça. Um se tornou cooperador de jovens, outro músico e todos firmes na fé. Eu também comecei a trabalhar na obra da piedade, ajudando famílias de várias cidades. Minha mãe, algum tempo depois, teve coragem de se separar do meu pai, e infelizmente ele nunca quis conhecer essa graça maravilhosa e acabou falecendo anos depois, consumido pela bebida. Hoje, olhando para trás, vejo que cada lágrima, cada noite de dor, cada injustiça, tudo foi transformado por Deus em testemunho. E eu deixo aqui um conselho a todos os que ouvirem minha história. Não desistam. Ainda que dentro de casa se levantem contra você, se Deus falou, Ele vai cumprir. E a mão dele é mais forte do que qualquer mão que tente impedir. Deus seja louvado por tudo.